Pronto. Na última aula, então, nós tínhamos visto esses dois métodos introdutórios de elevação artificial, que é o bombeio mecânico por hastes e bombeio por cavidades progressivas, tá? Os dois são muito utilizados em terra para poços verticais, com grau API relativamente elevado para médio. Eles têm algumas limitações, tá? Eles não trabalham muito bem com gás, dentre outras. Altas vazões também eles não são muito indicados. E a gente viu aí todos os prós e contras desse tipo de aplicação. A gente viu que em números de unidades instaladas, né, eles são bem representativos, tá? No entanto, essa pequena parcela que é representada pelos outros métodos, como o bombeio centrífugo submerso, gás lift contínuo, poços surgentes e outros, né? Quando o assunto é produção, aí sim, eles, por menor que seja o número de unidades instaladas, né, a nível de representação de produtividade, eles são bem maiores, não é? Então, aqui falando agora da BCS, a BCS é largamente utilizada em poços offshore, tá? Existem vários campos. Então, a BCS ela parece muito com o conceito da bomba d'água, para quem tem cisterna em casa ali, só que ali só tem um estágio, né? Então, aqui, normalmente, você tem centenas de estágios instaladas. Então, é justamente devido à profundidade estabelecida, que é bem maior. Não é? Aqui você pode estar falando de quilômetros de profundidade de pressão hidrostática, né? Então, é outro nível, fora a pressão e a temperatura. Então, é um método onde a energia é transmitida ao fluido através de uma bomba centrífuga posicionada no fundo do poço, acionada por um motor elétrico acoplado à bomba. Reparem só, bomba centrífuga posicionada no fundo do poço. Então, diferentemente do bombeio mecânico e do bombeio por cavidades progressivas, né, onde o motor que movimenta a bomba do fundo está na superfície, na cabeça do poço, tá? Então, nós temos agora a bomba ficando lá embaixo, no fundo do poço. Então, esse é o primeiro grande diferencial e justamente aquilo que proporciona a aplicação desse método em ambiente offshore, acaba facilitando. Tá? Então, aqui um vídeo para ilustrar, né, o funcionamento. Então, de novo, né, aquela empresa que eu tinha falado para vocês, a Weatherford, é muito forte nesse ramo, então mostrando uma situação de um poço com capacidade volumétrica de 30 mil barris por dia, uma temperatura operacional de 400 graus Fahrenheit. Aqui, no caso, a taxa de corrosão é considerada boa, ela não lida muito bem com gás, ela não lida muito bem com sólidos, e a profundidade são 15 mil pés, ali, provavelmente, né? Que também está dando para ler. E o grau, aqui no caso, é maior que 10. Então, essa é a condição operacional desse vídeo, né? Então, aqui ele mostra ali como é feito, por um cabo elétrico que vai descer no poço. Olha que o motor da bomba fica aqui. Tá? Então, o cabo elétrico chega aqui, ele vai fazer uma haste girar. Esse selo que mostrou aqui, ele está aqui justamente, é uma caixa de lubrificantes e de compensações de movimento para evitar trepidações do motor para a bomba. Tá? Então, aqui o separador. Então, qualquer gás que porventura entre, ele vai entrar por aqui e sair pelo espaço anular, e aqui a bomba. Tá? Então, olha, é descida a corrente elétrica, chega no motor, o motor começa a fazer uma coluna de haste girar, tá vendo? Aqui ela está imersa no fluido lubrificante e isolante elétrico. Aqui, ó, qualquer gás, né? O gás, o óleo, ele é admitido por aqui, e esse separador de gás vai expelir o gás pelo espaço anular e deixar só o óleo passar aqui por dentro. Então, esses daqui são os estágios da bomba. Nós temos o rotor e o impulsor, tá vendo? Então, ele vai girando. Uma bomba doméstica, ela só tem um estágio desse daqui, né?
Aqui nós temos vários. Olha lá, e aqui ele já entra na coluna de produção e chega na superfície. Tá? Então, algumas características típicas do bombeio centrífugo submerso, uma típica BCS, né? Primeiro, o range flexível de vazão. Então, ela tem uma flexibilidade operacional muito grande. Tá? Isso já é uma grande vantagem. Então, ela não é muito restritiva quando comparada com o bombeio mecânico e com o BCP, né, que se trabalha em baixas vazões. Então, aqui, quando você está falando de megacampos, produtividades elevadas, ela trabalha bem. Mas se cair também um pouco, ela também pode ser utilizada. Então, aplicado a poços desviados, né, com dogleg aí, menor ou igual a 3 graus a cada 100 pés para passagem, né, e menor que 1 grau e 100 pés para assentamento. Passagem da bomba, no caso. Então, ela tem algumas tolerâncias de ganho de angulação, mas já funciona em poços desviados, vantagem para ela. Aí o bombeio mecânico não atua e o BCP é extremamente limitado. Aplicável com poços com alta RAO, né, razão água óleo. Então, isso já possibilita para campos maduros, por exemplo. Aplicável em poços profundos. Então, só aumentar o número de estágios, você já consegue também partir para águas ultra profundas, né, a deep waters. Não apresenta partes móveis na superfície, é aplicável em área urbana, né? Então, o impacto visual é bem menor também. Vazamento na superfície são inexistentes, né? Então, isso já facilita bastante a nível de segurança operacional, né? Ela funciona bem. Automação, supervisão e controle é relativamente simples, né? Ela é bem digitalizada, né? Então, como ela é elétrica, então você consegue ter um controle dela bem maior, principalmente hoje em dia. O custo inicial, quando a gente compara com os outros métodos, é maior, mas o retorno que ela pode dar é bem melhor, né? A restrição à areia. Então, normalmente, sistemas que têm muito aço envolvido, né, eles não lidam muito bem com a areia. Tá? Então, isso aqui não é diferente. Problemas com alta razão gás líquido. Então, aqui é um problema típico desse tipo, porque ela está trabalhando num determinado RPM, ela é projetada para trabalhar num determinado RPM, né? Numa rotação. Então, quando você tem uma alteração, né, ou uma elevação da razão de gás, né, do volume de gás em relação ao volume de líquido, aquilo ali vai diminuir a densidade, vai fazer com que o RPM aumente e você pode sobrecarregar o sistema, né? Então, a rotação vai lá em cima. É a mesma coisa um carro, né? Quando você acelera demais, você mantém o RPM muito elevado, você pode bater o motor, tá? Então, com a bomba não é diferente. Ela tem um limite de carga, tá? Limitações de temperaturas também. Isso daqui vai diminuindo a ineficiência, né? Problema com alta viscosidade, ela acaba abaixando o RPM, né? Ali você vai ter mais resistência e isso também acaba dificultando bastante. Requer uma fonte de eletricidade estável de confiança. Então, por isso que é preferível geradores de energia elétrica do que você trazer isso daí de uma fonte já estável, né? Para reparar qualquer equipamento do conjunto de fundo é necessária a retirada de toda a coluna de produção. Então, por isso que tem um cuidado bem grande na utilização dela, porque paradas de produção você para de rentabilizar o seu projeto, né? Então, manutenção preventiva é preferível nesses casos onde você vai ter uma manutenção programada para evitar danos inesperados, tá? Danos inesperados normalmente requer atuações mais assertivas. Então, vocês lembram aqui, ó, voltando para aquela curva, né? Então, nós temos a curva de pressão disponível no reservatório e a curva de pressão necessária na coluna de produção. Quando não há interseção entre elas, tá? Não há produção. Então, o que eu vou calcular? O que o engenheiro, né, de BCS, aí, o especialista tem que calcular? Qual é, primeiro, a vazão operacional desejada? Então, ele vai determinar, olha, eu quero que a minha vazão seja essa. Então, a partir desse nível de produtividade de barris por dia,
esse poço se torna economicamente atrativo, tá? Então, você vai receber uma demanda. Recebeu essa demanda, aí sim vocês já podem dimensionar qual vai ser a potência da bomba, tá? Então, a partir do momento que você tem essas curvas construídas, e isso hoje em dia com o computador acoplado à árvore de Natal, você consegue gerar essas curvas, você vai calcular qual é o ΔP, qual é a variação de pressão necessária para ser atingida, tá? Que a bomba tem que suplementar. Então, é aqui que a bomba vai atuar. É ali que é o cálculo da bomba. Tá? Só antes de prosseguir, eu tinha inserido uns vídeos aqui que eu achei. Deixa eu ver se em que altura ele está do slide. Aqui. Esse eu já tinha mostrado para vocês. Esse daqui que eu não tinha mostrado, né? Tem vários TikToks do pessoal, principalmente do Canadá, nos Estados Unidos e no Oriente Médio, aí, mostrando como é que é o dia a dia deles. Aí tá falando assim, coisas que você só vê em Odessa, no Texas, né? Aí tá mostrando uma estrada, né, com bombeio mecânico aqui, a estrada teve que desviar do bombeio mecânico, né? Então tem uns TikToks bem bacana. Aqui tá mostrando da Laura. Normalmente são pessoas que trabalham em terra, e como eu falei para vocês, lá é muito comum, né? Lá, normalmente, para você trabalhar em campos de petróleo, você não precisa nem de curso técnico, né? Então, enfim, você trabalha horário comercial. Então, só para vocês verem o quanto que a cultura do petróleo está impregnada, né? Principalmente na região do Texas, né? Esse vídeo é desse ano, desse semestre, esse vídeo. Então, lá tem regiões do Texas que você tem, assim, do lado de casa, né? Você tem, às vezes, no quintal de determinadas famílias isso. Lembrando que lá, o que se encontra no subsolo é propriedade do seu terreno, por exemplo, né? Então, você tem empresas familiares, você não precisa ser uma mega empresa para produzir petróleo. Lá, se você entrar em sites que seria o equivalente ao eBay, ao OLX, ao Mercado Livre, você consegue comprar uma unidade de bombeio mecânico, bombeio com cavidades progressivas. Logicamente, você deve ter que ter um engenheiro para assinar, mas você não precisa ser engenheiro para investir em exploração de petróleo. Você contrata, tendo capital, ou vai no banco, faz um financiamento e pronto. Você vira produtor de petróleo em pequena escala lá. Então, só para vocês verem o quão diferente, né? Está muito mais próximo da realidade do indivíduo. Aqui no Brasil é uma coisa mais corporativa, empresarial, e o capital inicial para você entrar é muito grande. Lá não, o capital é bem reduzido. Lá existem mais de 5.000 empresas, né? E esse vídeo aqui também eu tinha mostrado, para quem não viu, é um brinquedinho aí, tem algumas lojas lá também que vendem esses brinquedinhos. Isso daí é para quem gosta de chá, e um bombeio mecânico aí para isso. Eu achei interessante aqui compartilhar com vocês. Então, voltando aqui para nossas curvas. Então, nós temos dois tipos de BCS, né? Essa daqui com completação seca, tá? Essa daqui, então, completação seca. É bombeio centrífugo submerso, tá? Então, o que vocês podem ver? É uma plataforma fixa, só que eles têm uma extensão tieback, que chega até aqui, e a árvore de Natal, todo equipamento você usa como se fosse em terra, tá? A Hannah falando, só a cara comprar um desse. Pô, tô doido, ó, Natal tá chegando aí, qualquer coisa, você já sabe o que comprar para mim. Depois eu deixo aí o link, né? Já sabe o que me dá. E eu vi, não é tão caro, né? O problema é o frete, não é? O frete que é o problema. Mas lá você compra por 10, 15 dólares. Falei, pô, ao invés de uma máquina de café, né, eu quero bombeio mecânico para o chá. Nem gosto muito de chá, mas ia tomar chá só para eu só chegar em casa, né, botar lá, minha mãe perguntando o que é isso, né? Não, bombeio mecânico para chá, mãe. Só porque eu gosto, sou desses. Aqui nós já temos o bombeio centrífugo submerso submarino, tá? Então, repare que é diferente. É um BCS e um BCSS, né? Então, aqui, olha o que acontece. É uma cabeça do poço, uma árvore de Natal,
já submarina, uma árvore de Natal molhada. Ela é acoplada no fundo do mar, então ela requer alguns tipos de adaptações. Tá? A Petrobras, né, ela foi uma das pioneiras nesse sentido de instalação de bombeio centrífugo submerso submarino, e isso permite uma flexibilidade operacional muito grande, porque você não fica dependendo de uma plataforma estar na direção do poço. Tá? Então, uma mesma plataforma ela consegue atender vários poços. E, de novo, quando a gente está em megacampos, a gente está falando de uma plataforma gerindo dezenas de poços. Normalmente, aí, cerca de 3 dezenas de poços. Então, imagina, se eu não tivesse essa possibilidade, né, de descorrelacionar, né, a cabeça do poço da minha unidade de produção, as plataformas iam ficar limitadas só aos poços que estão na mesma direção vertical que elas. E aqui não. Aqui eu consigo ter uma área de abrangência bem maior. Tá? Normalmente, a área de abrangência, para vocês terem noção, são de quilômetros. Né? Então, uma plataforma ela fica gerindo poços que estão a quilômetros de distância. Normalmente, em cerca de 10. Eu já vi plataforma com alcance de poços de até 14 quilômetros de distância. É a distância da Ponte Rio-Niterói, para vocês terem noção. Imagina a plataforma em Niterói e ela gerenciando um poço que está lá no Rio, entendeu? Essa distância. Então, só para vocês entenderem a nível de escala, de capacidade de gestão. E é isso que as empresas buscam, né? Quanto mais poços uma plataforma conseguir operar, menor vão ser os custos. Tá? Então, aqui está mostrando, isso daqui a gente vai ver um pouco mais em detalhes, todos a parte, né, de uma bomba. Aqui está mostrando a ferramenta de monitoramento de fundo de poço. Isso daqui pode ser monitoramento de pressão, temperatura, principalmente do que está saindo aqui. Pode falar, Camila. Uma pergunta que não tem muito a ver com conteúdo, mas que me gerou curiosidade aqui, porque você falou que as plataformas podem gerenciar poços a grandes distâncias, né? E eu pensei que se isso pode dar mais segurança para o trabalho, por exemplo, porque se você está com um poço mais perto ali, em um caso de ter um blowout, por exemplo, mais perigoso, né? Então, isso influencia também essa distância para segurança? Sim, influencia demais, Camila, muito bem observado. Porque também tem isso, né? Então, hoje em dia é muito fácil você desconectar uma plataforma, sendo que os manifolds que ficam lá no fundo do mar, eles travam toda a produção. Então, imagina, vamos supor, eu tenho 10 poços. Todos esses 10 poços, ao invés de eu subir 10 linhas para a plataforma, eles concentram tudo no manifold. Então, o manifold vai receber essas 10 conexões desse poço, e do manifold só sobra um para a plataforma. Então, aconteceu algum problema, a plataforma desconecta só uma conexão. E o manifold trava tudo lá embaixo. E ela pode simplesmente se afastar. Não é? Então, isso daí, você tem vários ganhos. E esse ganho aí de segurança operacional é enorme. Não é? Então, o manifold aí, por exemplo, é para o pessoal da engenharia que quer fazer engenharia de materiais, fazer engenharia mecânica. Você tem toda uma gestão do subsea, né, dos equipamentos. Você tem é muito grande a planta, né? Você tem que calcular muito bem. São árvores de Natal, BOP, árvore de Natal adaptada para receber BCS, gas lift, manifolds. Então, você tem as linhas de escoamento. Então, você tem uma logística assim, bem grande. Depois eu vou colocar uma foto atual de um fundo de mar assim, um pouco mais realista. Tá? Então, voltando aqui, olha, tem essa ferramenta de monitoramento de fundo de poço, né, que é o Downhole Monitoring Tool. Aqui eu tenho um motor, como eu falei para vocês. Esse motor, basicamente, ele faz rodar uma haste. Tá, gente? Então, imagina, uma haste é um diâmetro parecido com essa da minha garrafa. Talvez até um pouco menor, talvez mais com o topo dessa garrafa aqui. Tá? Então, você vê que não tem um diâmetro muito grande, 1, 2 polegadas, né? Então, não é tão grande. Então, ele basicamente faz rodar uma coluna de haste. Tá? Então, aí aqui nós temos o protetor, onde ficam os lubrificantes, e você vai ter algumas compensações de isolamento elétrico também, que é importante, você está descendo um cabo elétrico.
para ter contato com um gás e um fluido inflamável. Então, você tem que ter alguns cuidados a nível de isolamento. Tá? Aqui o intake, que seria a admissão, né? Então, o óleo vai entrando por aqui. Aqui, por um acaso, não está o separador de gás, né? Então, vocês podem ver que, por exemplo, é uma ilustração de um poço que não produz gás. Logo, não há necessidade de você colocar um separador. Aqui a bomba, o que de fato dá energia cinética ao fluido para que ele possa subir. Tá? E o cabo elétrico descendo aqui. Tá? Então, só para vocês verem como seria em terra. Então, aqui um outro videozinho mostrando como é a admissão de uma bomba, de uma BCS em frente ao canhoneado. Tá? Então, o fluido é admitido, né, saindo aqui do reservatório. Olha, aqui é o motor, tá vendo? Então, o fluido não entra por aqui. Olha o fluido subindo pelo espaço anular. Então, aqui ele está rodando a haste só. Está sendo rotacionado. Olha aqui o cabo como é plugado, não é? Então, aqui é um cabo chato, né? Você vê que ele é achatado, ele não é circular. Ó, aqui é a parte do intake, provavelmente. Você vê que o fluido ainda está subindo, ele não está entrando na bomba, não está sendo admitido ainda por ela. Aqui é a parte dos lubrificantes e tal. Aqui, tá vendo? Repare que essa nuvem aqui está representando justamente o calor, né? Então, ela está lubrificando e resfriando aquela rotação da bomba. E isolando eletricamente também isso tudo. Então, olha aqui ela é admitida. Então, aqui há, sim, de fato, a admissão de fluido. Então, aqui provavelmente é o separador, olha lá. Isso mesmo, separador aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Então, repare que quando você coloca uma estrutura helicoidal aqui, tá vendo? Que ela vai descendo assim, e ela meio que tem pás aqui também, não é? Algumas pás. Então, isso daí é justamente para você dar impacto ao fluido e fazer com que aquele gás, né, ele se separe mecanicamente do óleo. E o óleo é admitido aqui por dentro e o gás sobe pelo espaço anular. Então, repare quantos estágios nós temos. Ó, 1 estágio, 2 estágios, 3 estágios. Essa bomba aí que fica, vocês podem ter na casa de vocês, ela só tem um estágio, só tem umazinha dessa daqui. Daqui é uma sequência, você pode ter centenas dela. Tá? Aí vai depender da profundidade do poço, da viscosidade do óleo. Né? Então, tá vendo o cabo aqui, ó. Aí tem algumas outras ilustrações mostrando o cabo sendo cintado, né, amarrado na coluna de produção. Então, aqui, os sistemas, né, a gente já viu alguns. Daqui é mais para facilitar vocês na hora do exercício. Mas nós temos o motor aqui embaixo, que a gente já viu, só vai rodar. O protetor, onde fica basicamente a responsabilidade de lubrificar, resfriar e isolar eletricamente. A admissão da bomba, a gente podendo ter ou não um separador de gás aqui logo acima da admissão da bomba. Nesse caso aqui não há. A bomba, que é aquilo que vai dar energia. O cabo chato, né? O cabo chato ele pode ser circular ou achatado, tá? Então, aqui no caso, está mostrando exemplo de cabo chato, justamente para ele não ocupar tanto espaço do anular. Coluna de produção, uma válvula de retenção, tá? Aqui uma válvula de drenagem. Então, essas válvulas aqui, elas travam, simplesmente, né? Então, se você quiser travar a produção ou a descida de fluido, você tem essas duas aqui. Essa de drenagem é quando você está retirando a coluna para que ela pegue o fluido que está aqui dentro e coloque para fora, para o espaço anular, e que quando você tira a coluna, você não tenha derramamento de fluido lá em cima. Tá? Travou, gente? Vocês estão me ouvindo ainda? Aqui tá tudo certo. Tá. Que a Hanna falou que travou. Tá. Deixa eu ver mais o que. Tá, cabeça de produção. Aí aqui a caixa de ventilação. Então, essa caixa de ventilação é importante também, justamente para ventilar o gás, tá, gente? Então, o gás ele é perigoso, lembrando que a gente está lidando com eletricidade, tá? Então, se você tiver gás inflamável ali, a combustão dele acontece em temperaturas aí bem baixas. Aqui o amperímetro, o quadro de comandos. Então, se você tem um relé de sobrecarga, de subcarga, caso você tenha um pico de energia ou um declínio de energia, ele desarma. É como se fosse um disjuntor. Ele vai desarmar para proteger o seu equipamento. Tá?
Então, essa válvula de retenção aqui, por exemplo, se tiver que desligar a bomba por um pico de energia ou por uma queda de energia, ela não deixa a bomba ter circulação reversa. Tá? Então, ela só circula num sentido. Se ela circular no outro sentido, você pode queimar a bomba. Tá? É a mesma coisa que você está andando com o carro, tá? Você está lá na quarta, quinta marcha e você vai tentar engatar ré. Você tenta inverter esse sentido do movimento. Você pode acabar da perda total no motor do veículo. Tá? A mesma coisa aqui. Então, por isso que é importante essa válvula de retenção, para que ela não deixe acontecer esse retorno e essa rotação no sentido contrário da bomba. Os transformadores aí é para mudar, caso você esteja importando de uma linha industrial ou doméstica, uma linha elétrica, você vai transformar essa energia. Enfim, aqui está todo o resumo dessa bomba. A bomba lá embaixo, como eu falei para vocês, temos aqui alguns chamam de impulsor e difusor, enfim, vai depender da literatura, mas tem o impelidor e o difusor. Aqui, olha, o difusor é justamente essa parte estática, né? O impulsor, essa parte que vai estar rotacionando, tá? Então, só voltando aqui, aí como você vê, o difusor, né? E aqui, no caso, o impelidor, né? Então, o impelidor, ele pode ser também o impulsor. O difusor é sempre a parte estática, tá? O impelidor, eu prefiro chamar de impulsor, até porque o nome já fica atrelado ao objetivo, à funcionalidade dele. Tá? Então, velocidade de operação é 3.500 RPM, né? Então, vocês veem que é comparado com a rotação de um carro, né? Então, é bem elevada essa rotação. A vazão aqui, né, que uma bomba com essa velocidade, ela consegue de 30 a 10 mil metros cúbicos por dia, né? Então, 10 mil metros cúbicos por dia é uma quantidade até relevante para um poço, né? Então, diâmetro de 3,38 polegadas até 10, tá? 10 polegadas já é muito grande. Normalmente, essas polegadas de 3,38 são mais comuns. Número de estágios, olha só, gente, até 550 estágios, né? Muita coisa. Imagina vocês colocarem 550 bombas d'água, uma do lado da outra, tá? É por isso que, normalmente, para você fazer a manutenção numa bomba dessa, você precisa de um galpão enorme, tá? Porque ela requer espaço. Profundidade até 5.000 metros, tá? 5 quilômetros de profundidade. Então, olha, cada estágio ele é composto de um difusor, parte estática, e um impulsor, a parte móvel, a parte rotacional. Esse impulsor ele vai girar conforme o eixo, tá? Então, ele é acoplado no eixo aqui. Então, o fluido entra no impulsor através de uma abertura interna, perto do eixo e fora do diâmetro externo do impulsor. O objetivo dele é dar energia cinética e potencial ao fluido, né? O difusor vai direcionar o fluido para o estágio seguinte, tá? Então, ele vai direcionar aqui, transformando energia cinética em energia potencial. Se sobrepõe várias etapas para obter a altura da coluna desejada. Então, um dos cuidados, por exemplo, se a gente tem um fluido com grau API um pouco maior, esse fluido vai exercer uma pressão hidrostática sobre esse impulsor e esse impulsor vai passar a ter contato com o difusor. Isso vai gerar atrito, isso estraga a bomba. Então, a bomba ela tem que estar flutuando, ela não pode nem bater aqui, né, o impulsor, o topo dele não pode bater no difusor e nem na base do difusor, tá? Então, ela tem que estar sempre flutuando aqui. Então, isso daí é um aspecto importante que a gente vai ver aqui um pouco mais à frente. Se nós tivéssemos aí presencialmente, eu tenho aí no meu armário no IF, eu tenho um desse daí. Justamente um estágio completo de uma bomba, de uma visita técnica que eu fiz de uma empresa lá em Macaé. Aí eles me deram, né, uma que já tinha sido aposentada, me deram esse estágio. E normalmente, quando a gente está presencialmente, eu mostro para vocês, para que todos tenham contato e entendam, né, o que é um difusor e um impulsor, né? Então, só para vocês entenderem, não é um mecanismo muito assim complexo, né? O formato dele, você pode otimizar um pouco, né? Dependendo do formato. Então, a seção do difusor, então, converte essa energia em energia potencial, aumentando a pressão de descargas. Então, são acoplados, né?
Então, isso daí não é muito grande, é mais ou menos nessa escala, 1, 2 polegadas, né, de altura que ele tem aqui. As forças externas, como a pressão atmosférica, o próprio peso da coluna, empurram o fluido para dentro do olho do impelidor e para fora da área periférica do impelidor, isso é a parte periférica. Então, aqui, como eu já falei, né, cada estágio consiste num difusor no impelidor ou impulsor, né? Novamente, o impelidor pega o fluido e impulsiona, aumentando a energia cinética do mesmo. O difusor converte a energia cinética em potencial na cabeça da bomba. Então, olha aqui. Aqui um só estágio, né? E aqui vários estágios acoplados. Tá vendo? Então, vocês vão acoplando vários estágios e assim você monta uma bomba, tá? Então, aqui tem alguns tipos, olha só. Então, ó, a diferença desses dois tipos de projeto é descrito pelos ângulos dos vasos do impelidor e a quantidade de formato de fluxo durante a passagem para o interior da bomba. Olha só, aqui eu tenho, olha a inclinação deles, né, de 45 graus. Né, impelidor de fluxo misto, apresenta vasos com ângulos perto de 45 graus e, consequentemente, são geralmente encontrados para bombas com alta taxa de fluxo. Tá? Então, quando você não precisa um ângulo muito acentuado, é porque o reservatório já tem uma pressão de surgência interessante. Lembrando que, às vezes, o poço até já produz energia pela própria energia, né? Um poço já é surgente, mas aquela vazão pode ser maximizada, potencializada. Tá? Então, tipos de bomba centrífuga aqui de 90 graus, que é aquelas que eu estava te mostrando. Conseguiram reparar a diferença do ângulo aqui? Não, aqui é a caneta que eu quero. Isso. Olha aqui. Repare o ângulo que ela forma. É esse. E olha aqui. Repare o ângulo que ela forma. É esse. Tá? Então, aqui é justamente para bombas com baixas taxas de fluxo. Tá? Então, você precisa de uma suplementação energética maior. Tá bom? Então, esses são os dois principais tipos de bombas centrífugas. Né? O que vai mudar? A angulação, tá? Ali do impulsor e do difusor. Tá? Então, aqui também é mais para consulta depois, né? Ele é um movimento rotatório, ele está conectado à coluna de hastes, então é o fluxo radial, né? Ou seja, para fora do impulsor, ele vai impulsionar contra a parede do difusor. E nós temos outra possibilidade, que seria o tangencial, né? Que é em direção ao diâmetro do impulsor. Então, isso daí vai direcionar o fluxo. Já o difusor, né? Então, é a parte estática, né? Ele funciona ali como pedestal ali para acoplar, né? O impulsor. Então, ali nós temos o diâmetro interno, a sede para encaixe, converte energia de alta velocidade e baixa pressão em energia de alta velocidade e alta pressão. Então, tá vendo? Olha aqui, ó, fluxo radial, olha aqui o ângulo e olha aqui, fluxo misto. Então, aqui é quando eu não preciso, né, de tanta energia. Então, aqui uma foto real de um relatório. Reparem aqui também, olha só. Então, não só o ângulo, mas a espessura, tá vendo? Olha só, essa daqui é maior. Que é maior do que essa, tá vendo? É a mesma coisa aqui, o fluxo misto. Ou seja, pode mudar a angulação, pode aumentar a espessura de admissão, tá? Isso pode aumentar o número de estágios. Então, essas são várias características de uma BCS. E aqui é como é feito o cálculo, né, a altura total necessária para bombear a determinada capacidade desejada de fluido. Então, é assim que a gente se calcula. Essa altura refere-se em pés ou metros, né, o líquido bombeado, e é dado pela soma do aumento do líquido do poço, a perda de carga, atritos no tubo, de descarga da cabeça do poço. Né? Aqui, HD é a distância vertical em pés ou metros entre o poço e o nível estimado de produção, tá? O que você gostaria. Então, o FT é a coluna requerida para superar as perdas por atrito da tubulação, e PD é a pressão necessária para superar a pressão na linha de fluxo. Então, com isso, você consegue calcular a TDH, né, que é a altura total necessária. Então, aqui, só mostrando, isso daqui é mais para caráter informativo, né?
a dinâmica total que vai acontecer ali. Então, você tem que levar em consideração as perdas de carga, a distância, as pressões necessárias. Então, com isso, você consegue fazer a encomenda correta. Tá? Então, isso é importante, porque normalmente essas bombas, nem sempre elas já estão prontas, você tem que mandar fazer. Tá? Então, para isso, você precisa de um correto dimensionamento. Então, olha lá. Vai depender, por exemplo, olha, da profundidade, né? Que distância da cabeça do poço ela está? Então, repare que para a mesma quantidade de barris produzidos, olha, eu tenho 4.000 barris produzidos por dia. Tá? Eu quero isso. Mas olha o que muda. É a distância da cabeça do poço. Então, aqui eu tenho 12,1. Aqui ela dobra, não é? Fica um pouco mais do que o dobro. E aqui mais do que triplica, não é? Daquela condição inicial. Então, o que muda aqui? Muda aqui é justamente o número de estágios. Tá? Então, para satisfazer essa mesma quantidade de fluxo, com 12 metros de distância dessa bomba para a cabeça do poço, precisa de um estágio. Aqui, 24 metros de distância, precisa de 2 estágios, dois impulsores. E aqui, no caso, para 48 metros, precisa de 3 estágios. Tá bom? É claro que aqui fala que depende do tipo da bomba, vai depender da angulação, da espessura dela, mas só para vocês entenderem a quantidade de estágios necessárias para atingir a mesma vazão, a depender da variação da profundidade. Tá? Essas curvas da bomba eu vou deixar para a próxima aula. Eu vou pausar aqui. Interromper.